No Resumo Saúde de hoje, nós vamos falar sobre a doença do movimento. Quando alguém viaja de carro, de ônibus, de trem, de avião, de navio principalmente, passa mal. Essa história do passar mal hoje é classificada como uma doença, que é chamada de doença do movimento, e tem um outro nome que é chamado de cinetose. Ele tem tontura, tem náusea, tem vômito, pode chegar a desmaiar, tem dor de cabeça, e tudo isso faz então com que esse indivíduo tenha esses sintomas durante a viagem, jogando esses joguinhos interativos, em brinquedos que exigem quedas muito grandes, montanhas russas com muito movimento, o indivíduo também pode apresentar esses sintomas. Um problema de equilíbrio, então. Exatamente. Na verdade, a gente sabe que o nosso corpo, ele é regulado, o equilíbrio do nosso corpo é dado basicamente por 3 formas: pela visão, pelo aparelho vestibular, que é o labirinto, e a propriocepção, que é a sensação dos músculos e articulação, se eles estão em movimento ou não. Então, o equilíbrio é dado através desses 3 sistemas. Quando acontece essa doença do movimento, é que existe uma certa confusão cerebral. O cérebro fica meio incomodado, o indivíduo está parado dentro de um carro, então a propriocepção dele sente que ele está parado, mas o carro está em movimento, então os olhos estão acompanhando, o labirinto, os canais do labirinto podem estar se mexendo, o líquido lá dentro. Então, com isso, o cérebro não sabe se o indivíduo está parado ou em movimento. E é essa confusão cerebral, se não sabe se está parado ou em movimento, que gera esses sintomas. Tem cura? O ideal, a prevenção, é o principal, o reforço maior que a gente faz é prevenir, e curar é muito difícil. Como é que se faz a prevenção? Então, primeiro, o indivíduo não deve se alimentar com comidas muito condimentadas, comer muito antes de viajar, e sim fazer refeições mais leves. Procurar estar se hidratando o tempo inteiro, não usar bebida alcoólica. Muitas vezes a bebida alcoólica é um dos fatores que predispõe o indivíduo a sentir esses sintomas e sinais. E pode também tomar alguns medicamentos, mas isso só sob supervisão médica. Nunca devem ler durante a viagem ou trabalhar no laptop, nem ficar olhando ao redor o movimento, isso é pior. Então, ou ir com o olho fechado, ou fixar um ponto no horizonte, isso também ajuda. Num ônibus ou num trem, jamais viajar de costas para frente do carro, que daí a confusão cerebral ainda é maior ainda, porque o carro anda para um lado e o indivíduo está vendo do outro. Então, são essas as dicas que a gente dá. No avião, sentar no corredor, sentar no carro próximo à janela, e caso comece a sentir esses sintomas, é abrir a janela, procurar respirar, parar um pouco. O ideal é que se evite. Então, meia hora antes da viagem, tome um medicamento, porque depois que os sintomas começam, realmente aí fica complicado. As medicações costumam não fazer muito efeito. Doutora, mais uma vez, nosso muito obrigado. Você está recebendo aqui a equipe do Resumo do Dia dentro do seu consultório. Obrigada a vocês. Boa noite a todos.